Para quem não me conhece, meu nome é Mauricinho, sou um dos pastores aqui na Nova, filho do Fragalho e da Denise, eles estão em Brasília. A Nova em Brasília está fazendo aniversário, eu não tenho certeza quantos anos, 5, 7, 6? 6 anos, vou confiar em você. 6 anos lá em Brasília, então eles foram lá comemorar. E um outro detalhe, assim, antes de a gente mergulhar na palavra, eu gosto sempre de olhar olhar com olhos diferentes, assim, e a gente às vezes espiritualiza a coisa demais e a gente olha para o avivamento e a gente fica meio que jogando ele para frente, jogando ele para um dia. Mas quando eu vejo jovens estando aqui na igreja, né, Collab, e servindo a Deus com tudo que eles têm, quando eu vejo vocês, e eu chamei vocês de mais velhos, tá, gente? Então quando eu vejo gerações reunidas, né? E vejo a casa de Deus cheia, eu vejo vida saindo daqui de dentro, eu não tenho como não chamar isso de avivamento, né? A gente não tem como negar que o que a gente vive dia após dia é um avivamento. Então, é muito bom e se você ainda não faz parte do Collab, da Zoe, da Vibe, do Lamp, você está perdendo, é a melhor coisa do mundo. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Legal. Isso aí, gente. Show do Coldplay rolando, mas Salmos 84:10 fala: melhor um dia na tua casa do que 1000 shows do Coldplay. É verdade. Eu já fui, posso testificar. Melhor aqui. Gente, eu quero conversar com vocês, e eu oro para que você receba isso com o coração aberto, sobre permanecendo até o fim. Permanecendo até o fim. Não sei se já aconteceu com você que você foi numa festa e aí você precisou sair mais cedo e aí depois você ficou sabendo, cara, você não acredita, Brian. Na hora que você saiu, o DJ tocou aquela música. Aí tu, putz, perdi. Já aconteceu com você? Tipo, na hora que você sai, acontece a melhor coisa da onde você estava? Né? Que coisa horrível, cara, é você tá num casamento, cara, tu não acredita, quando você foi embora, pegaram o noivo e jogaram ele na piscina. Caraca, mano, eu perdi isso, como é que eu fui perder essa parada? Por quê? Porque você saiu mais cedo. Né? No futebol, quem é que costuma ir em estádio, Maraca, Engenhão? Eu não tenho esse costume, mas eu vejo pela TV que sempre tem uma galera que sai 15 minutinhos mais cedo para não pegar aquele engarrafamento, conseguir sair com mais calma. E aí tem vezes, né, tu sai do jogo, putz, quando você saiu, teu time virou, não só virou, deu goleada, e tu, caraca, mano, perdi o melhor momento porque eu resolvi sair mais cedo. Sensação horrível, né, gente? Você já passou por isso? Todo mundo já passou por isso em algum momento. Mas o reino de Deus, ele é igualzinho. O reino de Deus não é para os que desistem cedo. As promessas de Deus não são para os que vacilam, né? É um termo bíblico, aquele que vacila, aquele que está toda hora caindo e errando e desistindo e falando, indo pelos próprios caminhos. Né? A gente vê que o evangelho, quando Jesus prega o evangelho, as parábolas que ele conta, sempre são para aqueles que permanecem até o fim. Você pode repetir comigo? Permanece até o fim. Em Apocalipse a gente vê que Jesus, né, veio a essa terra, fez os milagres que fez, pregou o evangelho, morreu na cruz, ressuscitou e depois foi aos céus. E ele deixou os discípulos aqui na terra e eles plantaram igrejas. E depois de anos, João, um dos apóstolos de Jesus, tem uma experiência com Jesus, né, uma experiência espiritual. E Jesus manda um recado através de João para as igrejas que ele tinha plantado, né, que Jesus plantou. Vai e preguem o evangelho a todos, façam discípulos. E Jesus fala, olha só, João, fala para a minha igreja. E João começa a anotar o recado que Jesus estava dando para a igreja. O WhatsApp, Jesus estava meio que mandando um WhatsApp através de João. Fala isso aqui para eles. E quando você lê as cartas que João registrou, que é Jesus falando para a igreja, a maioria delas, se não todas, tem a mensagem de não desistam. Olha só, eu estou aqui do céu, mas eu deixei com vocês o meu Espírito Santo, então não desista.
permaneçam, não continuem fortes, não desanimem. A mensagem que Jesus quis passar para a igreja dele é válida até hoje para mim e para você. Não foi só para aquelas igrejas lá daquela época, é válida para mim e para você. Não desiste, essa é a mensagem que veio da boca do próprio Jesus. Não desistem, não desanimem, continuem fortes, permaneçam até o fim. Então, gente, permanecer até o fim é essencial para nós que cremos em Deus. Não é opcional, a gente não está a gente não entrou para um jogo e que é opcional ir até o fim ou não, ou desistir. Não. O evangelho não é opcional. O evangelho é para aqueles que permanecem. E o evangelho é para aqueles que não desistem, que mesmo em meio às lutas permanecem até o final. Então, gente, se permanecer até o fim é essencial para nós, a primeira coisa que eu quero ver com vocês é o porquê que é essencial. Por que a gente não pode simplesmente desistir e dar uma pausa, né? A gente não está num jogo de videogame que a gente pode enfrentar uma fase difícil e pausar um pouco e falar, vou deixar a questão do evangelho aqui pausada rapidinho, vou ali tomar um lanchinho, viver a minha vida, fazer a coisa do meu jeito, respirar e voltar para esse lance do evangelho. Não. Então, se é essencial, por que é essencial? Por que a gente permanece até o fim? Então, o primeiro ponto que eu quero ver com você é, a gente permanece até o fim porque tem herança te aguardando. Tem herança te aguardando. A gente vem no milagre que Jesus fez, né? No primeiro milagre que ele fez, transformou água em vinho. E os noivos, o mestre de cerimônias, os convidados achavam que a festa já estava arruinada, tinha acabado, né? Acabou o vinho, acabou a festa. E aí quem desistiu, imagina só, quem desistiu não viu o milagre de Jesus. Imagina você ser a pessoa que falou isso. Gente, galera, valeu, estou partindo, o open bar meio que fechou ali, e vou partir para a próxima, e você sai mais cedo, e quando você sai, Jesus transforma a água em vinho. Não, nós não somos os que saem mais cedo. Tem herança, tem coisa boa nos aguardando. Com Jesus na festa, com Jesus na sua vida, sempre tem algo te aguardando. E é por isso que a gente não desiste, tem herança, tem coisa boa vindo aí. Né? Quem permaneceu, não só viu Jesus transformando a água em vinho, como também experimentou o melhor vinho. E Jesus não está na sua vida só para você também só ficar vendo coisas acontecendo, mas Ele está na sua vida para você experimentar coisas acontecendo. Experimentar a bondade de Deus, experimentar a herança que está em forma de promessa, né? As promessas de Deus se concretizando na nossa vida, se transformando em herança, se transformando em coisas que a gente experimenta todos os dias. Amém? Então, se a gente vê em Lucas 21, 19, fala o seguinte, é perseverando que vocês obterão a vida. Quem aqui quer vida? Quem aqui quer ter vida na sua vida, né? Quem aqui precisa de vida no seu casamento, no seu negócio, na sua mente, na sua saúde mental, na sua paz interna? Se você precisa de vida, como que você obtém vida? Perseverando. Perseverando, continuando em frente, não desistindo. Não é desistindo, não é dando passo para trás, é perseverando firme. Então, o segundo ponto que eu queria ver, se permanecer até o fim é essencial para nós. Por quê? Por que é essencial? Porque nós tem herança te aguardando. 2, porque a tempestade vai passar. Por que a gente permanece? Porque a tempestade na minha e na sua vida tem hora para acabar, ela vai passar. A tempestade no mundo pode ser que dure incessantemente, mas na nossa vida, ela já vem com prazo de validade. E o prazo de validade que ela vem é de uma noite. Olha só o que a Bíblia fala. Porque Salmo 30, versículo 5 fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Olha só, o choro dura, o choro tem prazo de validade, o choro vai acabar, mas a alegria ela vem e quando ela vem ela fica. Amém? Então, gente, por que você não vai desistir agora? Porque vai passar. Essa fase ruim vai passar, essa tempestade vai passar, essa tribulação vai passar, essa luta que você está enfrentando
vai passar. Provérbios 10, 25 fala, passada a tempestade. Olha só, a ideia de que vai passar, ou seja, uma vez que ela passou, passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece. O justo permanece firme para sempre. Para sempre. Você vê que a ressurreição de Jesus, né, durou 3 dias, ou seja, a gente já sabe que Jesus ressuscitou, porque a gente vive depois da ressurreição dele. Mas você imagina a tempestade que os discípulos não deviam estar passando naquele momento, de verem Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, sendo morto e posto dentro daquela caverna, né, dentro da tumba, e falando, caramba, o sonho acabou. E a gente está sendo perseguido agora pelos judeus, sendo perseguido agora pelos romanos. Né? O inferno achou que o inferno achou que ele tinha vencido, a morte achou que tinha vencido. Mas quem não desistiu, viu a tempestade passar. Quem não desistiu, viu Jesus ressurreto. Quem não desistiu, quem permaneceu, viu a tempestade indo embora e viu dias gloriosos. E essa é a realidade minha, e essa é a realidade para a sua vida. Nós, se permanecermos firmes, vamos ver as tempestades passando. Amém? Amém. A mesma coisa aconteceu no Pentecostes, né? Jesus foi aos céus e deixou os discípulos aqui, entre aspas, sozinhos. E agora? Jesus falou com mais de 500 pessoas, tinham centenas de pessoas reunidas, mas quando o Espírito Santo vem, quando a promessa se cumpre, 50 dias depois, só 120 estavam ali, a Bíblia fala. Alguns desistiram, e os que desistiram não receberam de Deus, não viram a tempestade passar e não receberam de Deus a herança que é o Espírito Santo. Então, gente, permaneçam firmes. A mensagem que eu quero falar para você essa noite é permaneça firme. Por quê? Porque a tempestade vai passar. O terceiro ponto, por que a gente permanece firme? Por que a gente permanece firme? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Olha só o que Tiago fala, lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Então, se a gente lê esse versículo ao contrário, né? A vinda do Senhor está próxima, então fortaleçam o seu coração, não desanimem, não desistam, permaneçam até o fim. Hebreus 10 fala o seguinte, Hebreus 10, 35, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, fala isso, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Se você crê e se você é salvo, você não é dos que retrocedem, você é dos que permanecem. Então, vontade de desistir pode vir, vontade de não permanecer pode vir, mas você tem que se lembrar, eu vou permanecer firme, porque eu sou salvo, porque eu sou dos que não retrocedem. Eu creio que Jesus está voltando. Então, se a ressurreição de Jesus demorou 3 dias para acontecer, né, o Pentecostes demorou 50 dias para acontecer, a volta de Jesus está demorando aí mais de 2000 anos para acontecer, mas nós não somos dos que desistem. Nós cremos que Ele vai voltar. Né? Muitos podem desistir, mas quem desistir, a Bíblia fala que não vai ver a glória, não vai receber o que Ele prometeu. Então, quem aqui ainda continua crendo que Jesus está voltando? Que Ele vai voltar um dia e que por causa disso você não vai desistir. Você não vai desistir da fé, você não vai desistir da vida, você não vai desistir de continuar em frente, você vai permanecer. Você vai permanecer. E não só eu quero te dar o porquê que você deve permanecer,
mas eu quero te dar também o como. Como a gente faz para, no meio do que a gente vive, no meio desse mundo caótico, no meio das lutas que a gente enfrenta, no meio das dificuldades, no meio das alegrias. Eu gosto sempre de pensar o seguinte: quando a gente recebe uma vitória, quando a gente está vivendo a vida, né, a 100%, nada nos abala, nada nos desatinge, e você de repente está caminhando com a sua própria força, na sua própria confiança, você está esquecendo quem te sustenta, quem te trouxe até aqui, e de repente você começa a ter uma perspectiva da vida de que você é o cara, de que você consegue. Não se deixe abalar também pelas coisas que Deus te dá. Permaneça firme. Então, como que a gente faz para, no dia mau ou no dia bom, na alegria ou na tristeza, permanecer firme? E se você até agora não estava anotando, você pode ter a permissão de pegar o teu celular, botar no modo avião, por favor. Mas anota, porque agora eu vou te dar maneiras de, essa semana, você conseguir aplicar isso. Talvez você vai pegar um desses pontos que eu vou falar agora e vai falar: cara, eu vou aplicar isso aqui na minha vida. Essa semana, hoje à noite, né, amanhã de manhã, na quarta-feira à tarde, não sei de onde for, mas pega isso e aplica na sua vida. Como a gente faz para permanecer? Como a gente faz para permanecer? E não só permanecer um pouquinho, mas permanecer até o fim. Então, apegue-se à palavra que é ensinada dessa casa. Apegue-se à palavra que é ensinada desse púlpito. A mensagem que é falada a partir daqui. Olha o que 2 Tessalonicenses 2:15 fala. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Isso aqui é Paulo falando à igreja. Olha só. Apeguem-se aos ensinamentos, às coisas que nós ensinamos a vocês. Não se deixem influenciar pelo que outras pessoas estão falando, pelo que outras pessoas estão pregando, pelo que outras pessoas estão tentando convencer vocês. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que vocês permaneçam firmes. Sabe, não tem nada de errado ouvir outras mensagens, ouvir pregações no YouTube, podcasts, acompanhar outros ministérios. Mas eu não tenho como garantir de que o que eles estão falando. O que eu tenho como garantir é o que é pregado dessa casa, desse púlpito, nessa igreja. E eu tenho como garantir que é uma palavra sólida, é uma palavra que não é contaminada, que é uma palavra que é de Deus. Então, vocês, e eu me incluo nisso, né, como ovelha do nosso pastor, dos nossos pastores, nós, na hora da dúvida, na hora de que a gente tem que se apegar a algo, na hora que a gente estiver na dificuldade, eu preciso me apegar à palavra que é pregada aqui. Eu preciso me apegar à palavra que é pregada pelo nosso pastor, dar ouvidos à voz do nosso pastor, né? Então, isso aqui é para quem é membro da Nova. Se você está visitando, se você é de outra igreja, se você está online, apegue-se à palavra do seu pastor e seja feliz, e Deus te abençoe. Mas nós que somos ovelhas dessa casa, precisamos valorizar e nos alimentar com a palavra daqui, amém? É isso que Paulo recomendava aos discípulos deles, à igreja dele, e é isso que eu recomendo para vocês, que vocês se alimentem e se apeguem ao que é pregado aqui. Então, vou dar um exemplo, aqui na Nova, nós somos livres. Então, qualquer palavra que tente te aprisionar, qualquer palavra que tente te colocar de volta debaixo de um jugo de escravidão, qualquer palavra que tente ou qualquer pessoa que tente te condenar, trazer condenação na sua vida, o que você vai fazer? Você vai dar ouvido? Não. Você vai falar: cara, eu estou sendo aqui pressionado, eu estou sendo abalado, eu estou sendo, às vezes até confrontado, mas eu vou me apegar à palavra que é pregada, que Jesus nos libertou, que não nos aprisiona. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter de novo ao jugo de escravidão. Permaneçam firmes na crença do que é falado aqui. Às vezes, gente, a gente está numa conversa e você às vezes nem sabe articular, você não lembra o versículo de cor, você não sabe falar, você fala: olha só, eu não sei argumentar, eu não sei, talvez, contra-argumentar, mas eu vou me apegar a essa palavra. Eu vou confiar de que o que é pregado aqui, o que o Fragale fala que todo domingo sim, e no outro também, e no outro de novo, é verdade, porque o que é pregado aqui é a palavra
da verdade. Outro exemplo, aqui na Nova nós cremos que Deus dá tudo pela graça e nós recebemos tudo pela fé. Qualquer coisa contrária a isso não vem de Deus, não é a palavra de Deus. Né? E em 1 Coríntios 16, 13, fala o seguinte: estejam vigilantes, olha só, estejam de olhos abertos, não se deixem enganar, mantenham-se firmes na... Alguém está lendo? Mantenham-se firmes na fé. Mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Olha só o que Paulo está falando. Permanecer exige que você permaneça também na fé, na palavra de Deus, firme, não estejam vigilantes, não deem ouvidos a outras vozes que dizem o contrário. Então, gente, essa é uma maneira de você permanecer firme. Essa semana, esse mês, esse ano 2023, o ano do avanço, nós vamos permanecer como? Nos apegando à palavra que é ensinada nessa casa. O segundo ponto de como a gente pode permanecer firme é B, sirva na obra do Senhor. Sirva na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58 fala o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha o que ele fala: o trabalho de vocês não será inútil, dediquem-se à obra do Senhor, mantendo-se firmes. Se dedicar à obra de Deus é a única maneira que a gente tem de construir algo eterno. Sabe, você pode construir dezenas de empresas e deixar um legado maravilhoso que abençoa até outras gerações, mas nada do que você fizer que seja natural vai ser eterno. A única coisa que você consegue construir que é eterno e que não passa e que não é, como Paulo fala, né, inútil, é quando você constrói na dimensão do Espírito. E o que está na dimensão do Espírito? A obra do Senhor. Eu me impressiono às vezes quando eu vejo gente que tem uma perspectiva do Evangelho onde servir é opcional, é acessório opcional. Já viu isso? A pessoa, né, acha que é igual quando ela compra aquele carro maravilhoso e tal, e ela escolhe os itens opcionais que ela quer. Eu vou querer banco de couro, vou querer ar-condicionado, quero ter... Não, teto solar não quero. E a pessoa, ela entra para o Evangelho assim, né? Obrigado, Jesus, pela salvação, pela graça, pelo amor. Nossa, que bom. Eu vou querer grupo de conexão. Eu quero... servir não. Acho que eu não quero esse item, não. Não é opcional, gente. Não é opcional. Serviço é algo que todo cristão faz, porque a gente é imitador de Cristo. Qual é o nosso maior rótulo? Cristão. O que um cristão faz? Age igual a Cristo. E Cristo veio não para ser servido, mas para servir. Não tem como nós nos classificarmos como seguidores de Cristo se a gente não está servindo ao próximo. Isso inclui serviço na igreja, na obra do Senhor, na casa de Deus. Isso inclui você estar, de alguma forma, entregando parte do seu tempo, entregando parte do seu dinheiro, entregando parte do que você tem, dos seus talentos. Isso inclui também na sua casa. Quando você serve as pessoas, quando você se doa, né, para os seus familiares, para a sua família, para a sua casa. Isso inclui no seu trabalho. Quando você tem a oportunidade de fazer um relatório e ninguém está vendo, que você pode botar um zerozinho a mais ali, ninguém vai perceber e vai fazer você ficar benzão na fita, e você não faz. Por quê? Porque Deus está vendo, porque você está servindo no seu trabalho, não para o seu chefe, você está servindo ao Senhor, então você é honesto no seu trabalho. Quando você tem a oportunidade de, ninguém sabe, mas você pode ou puxar o tapete daquela pessoa, ou ajudar aquela pessoa. Ninguém vai saber se você puxar um tapete, e ninguém vai saber também se você ajudar. Você não vai receber glória nenhuma, mas você faz porque você não está servindo aquela pessoa, você está servindo a como a Jesus. Isso é servir
é construir o reino de Deus aqui nessa terra. Em outras palavras, é servir a obra do Senhor. O que acontece com aqueles que servem na obra do Senhor dessa forma? Permanece inabalável. Vamos lá, fala comigo. Permanece inabalável. Permanece firme. Então, gente, como que nós vamos fazer para essa semana, para ainda hoje permanecermos firmes até o fim? Nós vamos servir na obra do Senhor. Nós vamos servir em tudo que nós estivermos fazendo, seja na igreja, seja fora da igreja, como ao próprio Senhor Jesus Cristo. E um parênteses que eu quero fazer, é muito legal, é lindo ver como que, eu arrisco dizer, dezenas de pessoas, depois do último Vision Sunday que a gente teve. Então, se você não assistiu, se você não esteve aqui no último Vision Sunday, é só entrar no YouTube, no site da Nova, tá lá para você assistir. Assista. E é impressionante ver dezenas de pessoas se apresentando para servir. Né? Quando a visão foi posta, a visão foi clara, pessoas dizendo, cara, eu quero fazer parte disso, eu entendi que o meu lugar não é sentado, só recebendo, só me alimentando, eu também quero contribuir, eu também quero servir na obra de Deus. Então, se talvez você não é uma dessas dezenas de pessoas que se apresentou, hoje é o seu dia, Deus está te chamando para isso. Sirva, se apresente, fale com alguém, entra no site, tem lá a opção de você se voluntariar em dezenas de equipes. E de novo, olha só, preste atenção nisso que eu estou falando. Você pode ouvir isso como um pitch de vendas, ou você pode ouvir isso como a palavra de Deus para a sua vida. É a sua escolha, eu dou a liberdade. Você pode argumentar, claro que o pastor vai querer que as pessoas sirvam, claro que eu vou querer, mas eu não quero pelo bem da igreja, eu quero pelo bem da sua vida, porque eu experimento isso na minha vida, e a pessoa que está do seu lado, quem é que serve e permanece firme e entende e percebe que está na casa de Deus, envolvido na obra de Deus, é uma das razões de você permanecer firme. Olha só, isso aqui é o testemunho. Então, eu não tenho ambição nenhuma, além de abençoar a sua vida, e eu tenho certeza que no momento que você passa a servir na obra de Deus, você passa a ficar mais forte e permanecendo vez após vez. Amém? Então já estou quase terminando, a banda pode subir. Tem mais 2 pontos, então foi o ponto A, como permanecer. Apegue-se à palavra que é ensinada dessa casa. Ponto B, sirva na obra do Senhor. Ponto C, vista-se da armadura de Deus. Vista-se da armadura de Deus. Nós não temos como permanecer sem ser pela graça de Deus na nossa vida. A força que é necessária, olha só, a força que é necessária para você permanecer até o fim é uma força que você não tem. Só quem tem é Deus. E, portanto, para a gente permanecer até o fim, eu vou precisar me revestir da força, da armadura. A Bíblia fala da armadura de Deus na minha vida. Para quê? Para eu permanecer inabalável. Não é pelo meu braço, eu não permaneço até o fim na minha força, é na força de Deus. Em 2 Coríntios 1:21 fala o seguinte, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. É Deus que faz com que nós permaneçamos firmes em Cristo. Então, olha só, vista-se da armadura de Deus. Eu quero ler com vocês uma passagem um pouquinho longa, assim, né? Efésios 6, de 10 a 17, mas é uma passagem linda. Fala o seguinte, finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Então já começa o seguinte, a força vem de quem? Do Senhor, legal. E no seu forte poder. Vistam a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Me perdi. Poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí no versículo 13 ele fala, por isso, vistam toda a armadura de Deus,
para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, essa é a armadura de Deus para a sua vida. Essa é a armadura que a palavra de Deus fala, revistam-se dela, para que você possa permanecer firme. O cinto da verdade fala que a fé, aquilo que a gente vive, a nossa crença, a nossa fé em Jesus, ela não é um chamado à ignorância. Ela não é um chamado à mentira, a fechar os olhos para a realidade. Isso não se chama fé. Fé é você crer, você pode falar que as coisas são o que elas são no natural. Você não precisa fingir que as coisas não estão acontecendo. Você não precisa fingir que a tempestade chegou. Você não precisa fingir que você está sendo pressionado de um lado para o outro e sendo tentado a desistir e forçado a ser abalado. A fé não é um convite à ignorância ou à mentira, ela é um convite à verdade, o cinto da verdade. Que verdade? De que existe uma realidade que sobrepõe ao mundo natural. Então, enquanto nesse mundo natural, essa é a verdade do mundo, eu creio, meus olhos estão fixos na verdade de Jesus, na verdade do Evangelho, que diz que eu posso todas as coisas, de que nada vai me abalar, de que Jesus já conquistou tudo para mim. E é nessa verdade que eu me firmo. Então, o cinto da verdade fala disso, de que você não precisa fechar os olhos para a realidade, mas de que você crê na verdade do Evangelho. Couraça da justiça fala da sua nova identidade, da nova criação que você é, da justificação que nós temos em Cristo. O calçado com a prontidão do Evangelho da paz. Evangelho da paz. Você está pronto a se reconciliar, a ter paz com os outros, ter paz e perdão, reconciliação. Você está pronto, Você está calçado com a prontidão do Evangelho da paz. Escudo da fé é a força e a proteção que você precisa. O capacete da salvação fala da renovação da sua mente na palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus revelada. Tudo isso são maneiras e são artifícios, digamos assim, que nós temos de nos revestir da armadura de Deus para permanecermos firmes. E por último, como que a gente permanece firme? Ore em todos os momentos. Ore em todos os momentos. Efésios 6:18 diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões. A gente tem o hábito de orem no Espírito quando vocês estiverem felizes, quando vocês estiverem alegres, agradeçam a Deus, ou quando vocês estiverem passando, só quando vocês estiverem lá no fundo do poço, aí vocês oram. Não. Orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, olha só, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Gente, orar é uma forma de você perseverar, uma forma de você permanecer. Te dá a capacidade de permanecer firme contra as ciladas do diabo. E não só orar por qualquer coisa, não só orar por si mesmo, mas aqui, Paulo fala, perseverem na oração por todos os santos. Por todos os santos. Quem são os santos? Nós, a pessoa que está do seu lado. Então, por que uma mãe não desiste de um filho que está num caminho torto, que está perdido? A gente vê testemunhos de mãe que ora por 10, 15, 20, 30 anos por um filho. Por quê? Por que ela não desiste? Porque ela está orando pelo filho. Esse é o ponto. Ela está orando por aquele filho. Enquanto todo mundo olha e descarta aquele cara, aquela menina, a mãe olha e fala, não, esse é meu filho. E eu oro por ele. E eu creio nele.
E por que é tão fácil a gente desistir um do outro, né? Por que é tão fácil a gente olhar para alguém que pisou na bola ou que fez algo e a gente falar, desisto e vou em frente? Talvez porque você não esteja orando por aquela pessoa. Talvez a sua oração pela pessoa que está do seu lado, pelo seu irmão, a sua oração pelo seu líder, a sua oração pelos seus pastores, vai fazer com que você tenha uma postura muito menos crítica das pessoas, da igreja, das situações onde você está. E você vai começar a ter um olhar na perspectiva daquela pessoa. Porque não tem como você orar, é muito difícil você criticar algo pelo qual você está orando. Porque quando você começa a orar, eu não aguento aquele meu irmão, não aguento aquela pessoa, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou orar por ela. Aí você começa, Deus, tem misericórdia da vida dela. Não aguento mais aquela pessoa. Mas faz o seguinte, vou fazer uma oração de coração, abençoa a família dela. Aí você lembra, caramba, pior que ela está passando por um problema na família dela. Senhor, abençoa a família daquela pessoa. E você começa a se colocar no lugar dessa pessoa e começa a falar, cara, essa pessoa talvez nem seja tão chata assim. Porque agora que eu estou me colocando na situação dela, eu estou vendo, caramba, é difícil o que ela está passando, né? Senhor, abençoa o meu líder. Caramba, ele é chato pra caramba, fica me puxando no meu pé, que eu faltei a escala, e agora ele está me cobrando, e agora ele está querendo que eu ensaie, que eu tire a música, que eu venha mais cedo, que eu chegue mais tarde. Vou orar por ele. Senhor, dê forças para ele. Caramba, não é que é difícil, cara, estar na posição dele? Não é que é difícil estar nos calçados dele? Deus dá forças para ele. E no domingo seguinte você chega, cara, estou orando por você. Permanece firme. Eu estou firme, você está firme. Deus, abençoa os nossos pastores. Dá força para eles continuarem pregando a palavra do Evangelho. Você vai começar a perceber, caramba, não é que eu cheguei domingo passado e eu olhei, olha, a igreja tem isso, aquilo, outro. Olhar e criticar é fácil. Se a gente puxar alguém na rua ali agora, ó, olha aqui, o que dá para melhorar? A pessoa vai botar 2, 3 pontos aqui em 5 minutos que dá para a gente melhorar. O que ela não faz é orar. O que ela não faz é se fortalecer junto com a gente. E isso é chamado meu e chamado seu, de a gente se fortalecer em oração. Por quê? Porque quando você ora por alguém, você permanece firme. Quando alguém ora por você, você permanece firme. Né? Alguém pode dizer, caramba, eu estou passando por algo, mas eu estou sentindo uma força sobrenatural. Não sei o que é. Pois é, tu não sabe que tem alguém orando por você. Pois é, tu não sabe que tem alguém que tirou 5 minutos, 10 minutos, talvez que acordou de madrugada e está orando por você. Isso acontece, gente. Gente, isso acontece, é verdade. Tem gente que faz isso. E eu espero que você seja uma dessas pessoas, que nós sejamos esse tipo de pessoas que tá tão firmes, inabaláveis. Por quê? Porque a gente ajuda uns aos outros. Nós perseveramos na oração pelos santos. Eu vou fazer outro parênteses aqui, eu não estou nem aí, eu vou jogar logo tudo em cima de você e você pega o que você quiser. Mas é isso que a gente fala tanto de grupo de conexão. É impossível a gente aqui estar numa multidão com que todo mundo saiba dos problemas e das dificuldades de todo mundo. Mas num grupo de conexão, as pessoas sabem teu nome, sabem teu endereço, sabem da tua família, sabem da situação que você está passando. Então, olha que coisa maneira que é você tá indo para uma entrevista de emprego e tá nervoso pra caramba e alguém manda no teu WhatsApp 5 minutinhos antes de você entrar. Cara, força, estou orando por você. Não tem como a gente fazer isso numa multidão só num GC, só quando você está em família. Imagina você tá prestes a entrar para um procedimento cirúrgico e alguém manda, cara, Deus está contigo, forças. Família, GC. Esse é o coração do GC. Não é, de novo, você tem a opção de ouvir isso como qualquer coisa. Eu estou falando para a sua vida, vai abençoar a sua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo. O momento que você estiver de braços dados com outras pessoas, da mesma fé que você, da mesma crença que você, com o mesmo espírito que você vai permanecer firme. Você vai permanecer inabalável. É isso que você quer para a sua vida? Eu quero isso, cara. Eu quero isso. Então nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos permanecer firme. E eu te encorajo, cara. Eu te encorajo a pegar um desses pontos. Talvez
né, se você não tem se apegado à palavra, você vai falar, essa semana eu vou me apegar à palavra que é pregada, eu vou ouvir até sair sangue dos ouvidos, vou zerar o YouTube da Nova, só ouvindo a palavra que é pregada aqui. Talvez vai servir na casa do Senhor, talvez você vai se revestir da armadura, né, ler a palavra, receber de Deus revelação fresca para a sua vida. Talvez você vai começar a orar por alguém, você vai entrar para um grupo de conexão e falar, cara, eu quero fazer parte desse movimento de pessoas que se ajudam, se conectam, se encorajam e está orando por alguém. Eu não sei qual é o desafio que Deus está te chamando. Deus quer que você pratique todos eles, mas que você possa sair daqui e aplicar isso. Amém, gente? Amém? Para finalizar, você pode ficar de pé, eu quero ler um último versículo com você. Fala o seguinte, Hebreus 10, 23 a 25. Hebreus 10, 23 a 25 fala o seguinte, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros. Em outras palavras, olha uns para os outros, né? Não finja que nada está acontecendo, não finja que você está sozinho. Considere uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de Jesus. A volta de Jesus está se aproximando. É isso que a palavra diz, essa é a nossa crença. Quanto mais a volta de Jesus se aproxima, mais nós precisamos encorajar uns aos outros. Amém? Então, gente, não desista. Você pode falar para quem está do seu lado, permaneça até o fim. Você pode falar para quem está do outro lado, quem está atrás de você, na sua frente, permaneça até o fim. Permaneça até o fim. Quantos de nós, gente, já ouvimos histórias, né? E a gente, talvez você esteja passando por isso. Tentado a desistir. Tentado a abrir mão. Abrir mão da minha família, vou abrir mão do meu casamento, vou abrir mão do meu sonho, vou abrir mão né, dos planos que Deus tem para mim. Vou abrir mão até da minha própria vida. Quantas pessoas são tentadas e são pressionadas e são levadas de um lado para o outro nessa direção de desistir. Mas hoje é o dia de você permanecer. Hoje é o dia que Deus está te convocando. Deus está te falando, olha só, eu sou o Salvador da sua vida, eu sou aquele que te salvou e que vou te sustentar todos os dias da sua vida. Você não vai desistir. Você não vai retroceder. Você não vai abrir mão daquilo que eu coloquei na sua vida. Você não vai abrir mão do chamado que eu tenho para você. Você não vai abrir mão da sua vida. Você não vai abrir mão dos seus sonhos. Você não vai abrir mão. Se for de Deus, você não vai abrir mão. E Deus vai te capacitar. Deus vai te sustentar a continuar firme, a permanecer firme.